Olá, estou de volta com mais um capítulo, pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. Bom, hoje eu trouxe algumas questões, música bateria, algumas questões, tá? E sobre algumas questões de concursos anteriores, né? Quero ver se foco melhor. Então, vejamos, o pronome demonstrativo. Esse pronome demonstrativo, ele causa uma confusão entre este, essa, esse, entendeu? Às vezes as pessoas ficam perguntando, afinal de contas, é este ou essa? Ou é esse, né? O problema é a localização, é você conseguir visualizar, ponderar a localização dos pronomes, né? Não é nem a definição em si. Mas vamos lá. Questões de concurso. Eu sou a professora Maria de Fátima Pacheco e vamos dar início à primeira questão. Dada a oração abaixo, identifique o pronome demonstrativo. Bom, eu dei a oração e pedi para que vocês localizassem o pronome demonstrativo. Então vejamos. Eu tenho aqui a frase: ia dizer-lhe umas palavras duras, mas não o fiz. Gente, quando eu pego o pronome oblíquo ler, a gente já sabe que ele exerce a função de objeto indireto dentro de uma sentença, dentro de uma oração. Então, não é ele, né? E eu sei também que o verbo fazer aqui, no caso, está no pretérito perfeito. Na primeira pessoa, vou só simplificar aqui. Primeira pessoa, abreviar. Primeira pessoa do singular. Mas o que isso quer dizer, né? Então, mas eu tenho aqui um o. E se eu digo para você que isso aqui é um verbo, né? Se eu estou dizendo para você que isso aqui é um verbo, e que ele está no pretérito perfeito, na primeira pessoa do singular, eu não posso dizer que ele é algum objeto, alguma outra coisa, né? Então, veja bem, eu vou logo pensando que esse o, ele não pode ser um artigo. Então, o que ele será? Né? Se ele pode ser um artigo, pronome, então ele é um pronome. Vamos verificar que pronome ele, a que classe pronome, não que ele pertence. Mas não, vem cá gente, essa aqui é uma segunda oração, tá? Que a primeira é, ia dizer-lhe umas palavras duras, tá? Então aqui é como se tivesse um ponto e aqui é uma segunda oração, é a oração subordinada à primeira. Depende da primeira, tá? Então, mas não o fiz. Eu fiz o quê? Eu não fiz isso. Que é isso? Se eu disse que eu não
fiz isso pertence a que classe de pronome? Ele pertence ao pronome demonstrativo. Se ele é um pronome demonstrativo, é o que eu estou buscando, certo? Pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo é um pronome demonstrativo. Então, eu vou marcar o O. O que ele pediu? Dada a oração abaixo, identifique o pronome demonstrativo. Eu poderia marcar o ler? Não, eu tenho que marcar o. Eu tenho que marcar o O, a letra B que está correta, tá? Porque é o O que é um pronome demonstrativo. Porque ele está o quê? Ele está exercendo, mas eu não fiz isso. Eu não fiz, né, que está na primeira pessoa, eu não fiz isso. Isso o quê? As palavras, eu ia dizer o que aí? Eu ia dizer umas palavras duras, não é isso? Umas palavras duras. E se isso está? Isso está o quê? Deixa eu pegar outra caneta aqui. Isso está substituindo umas palavras duras. Tá? E se ele resolveu substituir, quem substitui vira o quê? Muito bem, eu estou adorando essa turma, é uma beleza, pronome substantivo. Olha que belezinha. Ele virou o quê? Ele virou um pronome substantivo. Tá? Então, passamos agora para a segunda. Então, a resposta é a letra B, o O. Tá? O O é o quê? O pronome demonstrativo. Você sabe que a gente... Aí lá nas opções tinha, né? Só botei aqui o ler e o O, mas nas opções tinha. Pronome oblíquo, artigo, pronome... O que ele botou? Ele botou um monte de coisa lá, tá? Então, aí eu simplifiquei, porque eu preciso de espaço, porque o quadro é pequeno, né? Aí eu coloquei o que eu leio, tá? Classifiquem em correto ou incorreto a definição dos pronomes letra A. Este, esta, esse, essa, aquele, aquela. São pronomes demonstrativos que indicam a localização dos elementos no tempo e no espaço. Entre o enunciador, quem é o enunciador? É quem está falando, é quem está escrevendo. E o interlocutor, quem é o interlocutor? É o que está ouvindo ou o que está lendo, o leitor, tá? Então, é certo ou errado? Então, veja bem, quando eu digo este, quando eu digo este livro, é o estatuto da criança e do adolescente. Este, ele está pertinho de mim. Então, quando me refiro a este, esta, esse, essa, aquele, aquela, ele está tudo aqui se reportando perto de mim.
tá? Agora, se eu for para aquele livro, Educação Nacional, está perto de mim, aquele ali, ele estava lá, agora está aqui comigo, tá? Então, ele está se reportando ao quê? No tempo e no espaço, localizando os objetos. Está certo ou está errado? Está certo. Certíssimo. Este indica que o objeto ou algo está longe de quem fala. Se eu pegar e disser este, educação básica, este, ele está longe de mim? Não, ele está pertinho de mim, está em minhas mãos, né? Este. Então, aqui está errado e o correto é está perto. Está perto. Vamos lá. Esse indica que algo está próximo com quem se fala. Se eu disser esse, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, esse, estava o quê? Estava perto com quem se fala. Estava perto com quem eu estava falando, tá? Esse. Fui lá e peguei, tá? Então tá certo. Está certíssimo. Aquele indica que algo está distante de quem fala. Está certo? Sim. Aquele. Eu acabei de citar aqui agora aquele. Vamos pegar aqui. Aquele, olha, estava difícil porque estava embaixo das coisinhas dela. Aqui. Fenomenologia e direito. Aquele. Então é o que? Indica que algo está distante. Estava lá. Estava distante de quem fala. Estava distante de mim, tá? Porque estava lá. Então, tá certo? Tá. Bom, gente, eu preciso aqui abrir um parênteses, porque pode parecer não urgente, mas para mim, que sou professora, educadora, e zelo pela promoção, pela evolução, pelo desenvolvimento dos meus alunos, como sempre eu fiz, eu quero dizer a vocês que eu ouvi uma aluna dizer que o professor entrou em sala de aula, eu espero que isso seja verdade, e disse que criança não precisa estudar, ou não é obrigada a estudar. Veja bem, é claro que eu acho que essa criança está brincando, porque professor nenhum fará uma coisa dessa. E principalmente na rede pública de ensino. Porque todos nós, como professores, estudamos feito doidos para poder dar o melhor aos nossos alunos. Então, hoje, eu digo para vocês, nós temos a Constituição Federal da República, Constituição da República Federativa do Brasil,
do ensino fundamental, que diz: de acordo com a Constituição, o ensino fundamental é obrigatório e gratuito, artigo 208. Não cabe aqui nenhum professor, nenhum deles, isso eu tenho certeza, disse uma coisa dessa. Em sala de aula. Não falou. Eu tenho certeza que ele não falou. E espero que não tenha falado mesmo, porque isso não se faz. Tá? Porque é obrigatório a criança a educação, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Lei de Diretrizes e Bases, Lei 93/94 de 1996. Não existe isso. Plano Nacional Constituição Federal, capítulo 3, artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Ensino da Educação, que visa a erradicação do analfabetismo, ou seja, é obrigatório a criança estar em sala de aula, está matriculada no colégio. A lei criará, para o pessoal que mora na zona rural, a lei criará o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, nos moldes da legislação relativa ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, SENAC, sem prejuízo das distribuições dos órgãos públicos que atuam na área. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 8069 de 1990. Artigo 55 diz: os pais, o responsável, têm a obrigação, o dever de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino público ou particular. A reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares, serão revisados. Então veja que ninguém está brincando. Todo pai, os pais, têm por obrigação matricular seus